Olá, eu sou o pastor Paulo Roberto. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva agora e clique no sininho das notificações, escolhendo a opção Todas, para que quando nós postarmos um vídeo novo, você seja notificado. Iniciaremos uma nova série sobre Jesus Cristo. A reflexão de hoje irá abençoá-lo muito. Quero encorajá-lo a compartilhar este vídeo para que outros também sejam abençoados assim como você. O tema de hoje é a humanidade e a divindade de Jesus Cristo. Desejo ler um trecho bíblico que se encontra em Gálatas, no capítulo 4, nos versículos 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, divindade, nascido de mulher, humanidade, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Divindade, humanidade, adoção de filhos. Tem um texto em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, que diz que um filho se nos deu, um menino se nos nasceu, humanidade. O principado estava sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Divindade. Jesus Cristo nunca deixou de ser 100% Deus, mas ele viveu aqui na terra 100% como homem. O nome Jesus Cristo traz o seguinte significado. Jesus é o nome humano, que no original é Yeshua, que significa o Senhor é Salvador. Traduzido para o português, significa Josué. Cristo é o título divino, que equivale a Messias, que significa ungido. Estes textos apontam tanto para a divindade como para a humanidade. Há outros textos bíblicos, como por exemplo, em João, no capítulo 1, no versículo 1, está escrito: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, divindade. O apóstolo João, ainda no capítulo 1, no versículo 14, disse: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Enquanto o versículo 1 fala da divindade de Jesus, o versículo 14 fala da humanidade. E ele prossegue: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, registrou que Cristo se esvaziou, desceu da sua glória, tomou a posição de servo. Isso é algo glorioso. Isso está registrado em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Jesus Cristo, o eterno que entrou no tempo, o invisível que tornou-se visível, o Criador que tomou a posição da criatura. Através do poder, da graça, da operação do Espírito Santo, Jesus Cristo foi concebido no ventre de uma virgem, nasceu pobre, numa família pobre, em uma cidade pobre. É o mistério divino, o Criador de todas as coisas, aquele que do nada fez tudo, que chamou à existência o que não existia, que lançou os fundamentos da terra com o seu poder, que estendeu os céus com a sua inteligência, que espalhou no firmamento as estrelas. Ele se fez homem, ele se fez servo, o rei que nasceu servo. O Filho de Deus se tornou o Filho do homem, para que nós, os filhos dos homens, pudéssemos nos tornar filhos de Deus. É engraçado que os homens querem se tornar deuses, já o Filho de Deus tem prazer em ser o Filho do homem. Esta reflexão
dai-nos uma ideia, uma compreensão, um vislumbre desse mistério que foi revelado na plenitude dos tempos. Jesus Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória. Hoje nós podemos entender com assim uma maior amplitude, com a maior abrangência, a divindade e a humanidade de Jesus. Como homem, Jesus sentiu fome, sede, Jesus suportou o cansaço, a fadiga, ele gemeu, ele chorou, ele sangrou, ele morreu e a sua morte foi uma morte de cruz, para que nós, os filhos dos homens, pudéssemos ser adotados por Deus e nos tornarmos filhos de Deus. Paulo, escrevendo a sua carta a Roma, no capítulo 8, no versículo 15, diz que nós não recebemos o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção. Para compreendermos melhor o que Paulo estava falando aos romanos, é necessário compreendermos o contexto da adoção em Roma. Para o romano, a adoção tinha um valor totalmente diferente do que culturalmente aqui no Brasil nós temos. Aqui no Brasil, o foco da adoção está mais na rejeição dos pais biológicos do que na adoção dos pais que escolheram adotar esta criança. Mas para o romano não era assim. No romano havia uma tradição chamada dias lústricos ou dias de consagração. Quando um filho biológico nascia, passava-se 9 dias, chamados dias da consagração, a criança não recebia nome. No 9º dia, a mãe pegava a criança e colocava no chão. O pai romano tinha a opção de abraçar a criança ou de rejeitar aquela criança. Já um filho adotivo tinha para muitos e muitas vezes um valor até maior, porque um filho adotivo para os romanos era um filho que não tinha nascido aleatoriamente, não veio por acaso, não, era um filho que foi escolhido, que foi desejado, que foi amado. E uma vez adotado uma criança, não poderia mais rejeitar. Aquela criança tornava-se filho para sempre. Inclusive, os imperadores de Roma, muitos eram adotivos. Por exemplo, o imperador Otávio Augusto, ele era filho adotivo de Júlio César. Otávio Augusto, por sua vez, adotou também um outro filho chamado Tibério, que também tornou-se imperador. Então nós vemos na história de Roma alguns imperadores adotivos, porque o filho adotivo tinha um grande valor. É importante você compreender que hoje, pela graça de Jesus Cristo, através da morte substitutiva de Jesus, através do sacrifício de Jesus no Calvário, você pode se tornar um filho, uma filha adotada por Deus. Em João, no capítulo 1, no versículo 12, está escrito que todos quantos receberem a Jesus Cristo tornar-se-ão filhos de Deus. Filhos de Deus. Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem para nos dar o direito de sermos adotados. Hoje mesmo você pode receber o maravilhoso perdão e a gloriosa salvação em Cristo Jesus. E se você quer tomar essa decisão, eu convido para que você faça esta oração comigo. Se possível for, feche os seus olhos aonde você se encontra e repita esta oração com a sinceridade do seu coração e você receberá tudo aquilo que Deus quer te entregar. Feche os seus olhos, por favor. Faça essa oração. Senhor Jesus, eu creio que Tu és Deus que se fez homem para morrer no meu lugar, para assumir a minha morte e para dar a Tua vida para mim. Recebe-me nas Tuas mãos, perdoa os meus pecados, me receba como filho
e me dar a tua gloriosa salvação. Em teu nome eu te peço e eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Seja abençoado, filho de Deus, filha de Deus, assim como eu, por adoção, seremos filhos para sempre. Amém.